Lapidado para servir. Capítulo 2. Estudos. O velório de uma igreja. O Senhor Jesus, ao escrever a carta à igreja de Laodiceia, não teve como livrar-se de dar os pêsames àqueles opulentos cristãos. Que tragédia para aquele grupo de pessoas! Como sempre, Cristo se dirige àquela igreja, reiterando a seguinte frase: Conheço as tuas obras. A frieza espiritual e a maneira relapsa como muitos seguem ao Senhor estão reveladas 24 horas por dia diante de Deus. Meditemos nestas palavras do Mestre. Assim, porque nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente da minha boca. Apocalipse 3, do 15 a 16. Nenhuma linguagem humana poderá descrever a tão lamentável situação de uma igreja num estado desses. Cristo, após ter feito sua justa avaliação dos cristãos de Laodiceia, logo teve de dar-lhes o veredito final, que faz tremer qualquer igreja que se encontre no mesmo estado. Ser vomitado da boca do Senhor significa ser lançado fora da sua presença. Como isso é catastrófico para um filho de Deus. Muitos, no pretexto de que, estando em Cristo, não há mais como se perder, praticam atitudes que descredenciam o Evangelho do Senhor, valendo-se da porção bíblica que diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Caríssimos irmãos, a Bíblia jamais se contradiz. Quando o Senhor diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, Ele está dizendo o que nós, obviamente, reconhecemos. Por que então, em Apocalipse 3,16, Ele promete lançar fora de si aqueles que são mornos? Note bem que, ao dizer que não lançaria fora a ninguém que viesse a Ele, a palavra vem define com clareza que para quem está em Cristo é necessário vir. O segredo de tudo está na pequena palavra vem. Por que tal palavra é a chave para se abrir essa questão? Em primeiro lugar, para que alguém esteja em Cristo, é necessário vir. Vir de onde? Do orgulho, da prepotência, da prostituição, da maledicência. Adjetivos como esses ficariam para trás. No caso dos cristãos laodicenses, eles tinham vindo a Cristo, é verdade, mas com eles trouxeram tudo de negativo que suas vidas carregavam no passado. Pessoas assim, o Senhor alerta: vomitar-te-ei da minha boca. Aos laodicenses, Jesus diz em Apocalipse 3,17 palavras tão fortes que, se encaradas como realmente merecem, causam motivos para muitas lágrimas e arrependimento. São adjetivos muito fortes, mas altamente merecidos para um grupo de cristãos que ainda não aprenderam a medir a fé com respaldo na palavra de Deus. A primeira falha daquela igreja, revelada no verso 17, é a prepotência e a autoconfiança. Rico sou e de nada tenho falta. Como é lamentável para um cristão gloriar-se daquilo que tem. Certamente o Senhor faz essa repreensão com um coração partido de tristeza. Quão trágica era a vida daquela igreja! Será que hoje não estamos vivendo situações semelhantes? Enquanto aquela igreja se dizia rica e abastarda, o Filho de Deus dizia-lhe em alta voz: E não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Caro leitor, estarrecidos e com o coração derretido em lágrimas, ouvimos tais palavras do grande Mestre. Devemos lembrar que estas palavras não foram dirigidas à sociedade pecadora de Laodiceia. Elas foram endereçadas aos cristãos que ali moravam e que de Cristo quase nada tinham. Depois de tamanha repreensão, o amoroso Salvador vale-se de sua misericórdia para dar uma palavra que sempre lhe foi peculiar. Aconselho-te que de mim compris ouro refinado no fogo, para que te enriqueças.
Os cristãos laodicenses estavam mortos e seu velório denunciava isso. Cristo, então, querendo levantar aqueles cristãos da sepultura, disse-lhes: Aconselho-te que de mim compres colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. A pior situação que um cristão possa encontrar-se é não querer enxergar o seu estado diante de Deus. É por isso que Cristo prescreveu a medicação adequada, colírio. Seja qual for a situação em que o cristão esteja vivendo, o melhor oculista de todos os tempos dá o maior conselho que um cego precisa ouvir: ungir os olhos com colírio para que possa ver. Oh, como precisamos consultar esse especialista em visão. O último centavo. Em Mateus 5,26, encontramos uma das mais fortes provas da disciplina do Senhor sobre os seus filhos desobedientes. Basearemos este estudo num assunto muito pouco conhecido entre o povo de Deus: a disciplina dos salvos. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Cristo nos ensina grandes lições sobre a disciplina no texto citado. Analisemos a frase: não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quem não será solto enquanto não pagar o último centavo? O verso 23 responde: aquele que estava ofertando, mas que tinha problemas com o irmão, obviamente um cristão. Entre o povo de Deus, quase que na sua totalidade, corre a crença de que, após o arrebatamento, ninguém jamais passará por algum processo disciplinar. A Bíblia ensina isso? Vamos agora em Mateus 25, do 14 ao 30. Esse texto nos conta a história dos dois servos. Veja bem que a Bíblia chama de servo tanto um como o outro. A diferença é que um é bom e o outro é mau. Isto é, negligente. A disciplina do servo mau está aplicada no verso 30. Devemos notar que a palavra não diz que ele será lançado no fogo eterno, como no caso dos pedidos do verso 41, mas nas trevas exteriores. Quem já viu onde há fogo ter trevas? As disciplinas trevas exteriores. A disciplina do verso 30 será aplicada a servos que não se comportaram a fim de serem lapidados com o seu chorar, enquanto o castigo do verso 41 é aplicado não a servos negligentes, mas a perdidos, destinados ao inferno de fogo. Não são coisas totalmente diferentes? A disciplina do servo negligente durará até que pague o último centavo, enquanto o castigo dos perdidos nos diz a Bíblia que é eterno, para o fogo eterno. No verso 46, podemos constatar mais uma vez a diferença entre a disciplina nas trevas exteriores, aplicada a servos, até que, e a condenação eterna aplicada aos perdidos. Irão estes para o castigo eterno. Se Deus mandasse um servo seu para o inferno de fogo, se é que é trevas exteriores é inferno, só pelo fato de o mesmo ser negligente, onde estaria o seu amor? E a graça de Cristo teria algum sentido? A parábola das 10 virgens também nos traz grandes lições sobre a disciplina aplicada aos salvos negligentes. 5 delas entraram nas bodas e 5 ficaram nas trevas exteriores para pagarem até o último centavo. Muitos acham que as 5 insensatas foram à perdição eterna no lago de fogo, mas não é isso que a Bíblia diz. Elas foram impedidas de entrarem no reino e por isso teriam de ser disciplinadas até que pagassem o último centavo. Mateus 5, 26. A prova de que o castigo delas era temporário é que elas não eram ímpias, perdidas. Podemos comprovar isso nos seguintes detalhes. Todas eram virgens, separadas. Todas estavam esperando o noivo. Que outro grupo de pessoas o espera? Aquele que veio à meia-noite era noivo tanto das prudentes quanto das insensatas. Cristo seria esposo de perdidos condenados ao inferno?
Jamais. Todas elas tinham lâmpadas. Todas as virgens se preocuparam em preparar as lâmpadas. No verso 13, encontramos um conselho de Cristo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A quem Jesus daria este alerta? A perdidas? Não, aos seus filhos insensatos. Por outro lado, humildade, para não confundirmos disciplina com o chamado purgatório, criado em 1563 pelo Concílio de Trento. A disciplina será aplicada a servos negligentes no final desta era, quando passarmos pelo tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5:10. Enquanto o purgatório, conforme os seus criadores, é um lugar para purificar pecadores, a partir do momento que morrem, com a finalidade de levá-los ao céu, o que a Bíblia desconhece. Em Mateus 13, do 15 ao 35, vemos com todas as letras a grande e convincente prova da disciplina do Senhor aos seus filhos desobedientes. Leia essa parábola e medite nos seus 2 últimos versículos, o 34 e o 35. O verso 34 diz que o senhor daquele servo o entregou aos verdugos para discipliná-lo até que pagasse tudo o que devia. A frase "até que", em Mateus 5:26, quanto Mateus 18:34, deixa bastante evidente a diferença entre castigo eterno para os perdidos e disciplina temporária para servos insensatos. Se os cristãos estivessem pensando melhor na questão da disciplina, certamente seriam melhores servos. Cristo deixou-nos uma forte lição sobre o princípio disciplinar de Deus quando disse, no verso 35, "Assim vos fará também meu Pai Celestial." Quem ousaria contestá-lo? Vamos agora em 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos compareçamos no tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Tribunal aqui não é aquele do famoso trono branco de Apocalipse 20, onde o Pai Celestial julgará o mundo, mas trata-se do tribunal de Cristo para julgar os cristãos. Não para decidir entre salvos e perdidos, já que todos são cristãos, mas para a aplicação de galardões e disciplina. A prova de que esse tribunal é só para cristãos está quando o próprio Paulo se inclui nele dizendo: "Todos compareceremos." Demorei muito tempo para entender esse texto à luz da Bíblia, mas quando passei a meditar na última palavra deste contido, mal, o Senhor então abriu a minha mente. Vale a pena repetir, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que os cristãos irão ao tribunal de Cristo receber galardões, bem, muita gente sabe, mas que irão também receber disciplina, o mal, bem poucos. Em virtude de nos agarrarmos a determinados princípios e nele fazermos moradas, muitas vezes nos tornamos cegos para com as verdades que a própria Bíblia diz. Muitos acham que irão para o céu sem antes passar pelo crivo do Senhor no tribunal de Cristo, e por isso são levados a viverem uma vida irregular, tendo como pretexto a graça de Deus. O mal a que Paulo se refere é exatamente a disciplina aplicada ao servo que vive em estado de negligência espiritual hoje. Como a justiça de Deus tratará um cristão que vive em negligência e outro que vive consagrando-se constantemente na causa do Pai? Obviamente, julgando os dois no tribunal a que Paulo se refere. Se o caro leitor ler em 1 Coríntios 3, do 13 ao 15, onde nos fala sobre o julgamento do trabalho do cristão, poderá certificar-se suficientemente sobre a disciplina que os salvos negligentes sofrerão. Sugerimos a leitura dos seguintes estudos: Prova de e a colheita de Deus. No fim, caso o amigo leitor não concorde com esse estudo, queira apagá-lo de sua mente, pois este livro foi feito para abençoar e não para alimentarmos polêmicas. Coloquemos nossas vidas nas mãos do Senhor enquanto há tempo, para que não haja necessidade de termos de pagar até o último centavo.
Salmo 23. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. Gente de todos os credos sabe de cor e salteado esse Salmo de Davi. Verdadeiramente, essa parte da Bíblia causa fortes atrações àqueles que buscam a Deus. Basta dizer que é um salmo que nos traz grandes favores. O que muitos não sabem é que, ao recitar essas palavras de Davi, estão afirmando na presença de Deus assumirem grande responsabilidade para com o Todo-Poderoso. Para melhor entendimento, recitaremos o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Analisemos, pois, o que acabamos de falar. O Senhor. Evidentemente, quando recitamos esse salmo, a primeira coisa que fazemos é dizer que Deus é Senhor. O caro irmão já imaginou que tamanha responsabilidade assumimos nessa hora? Dizer que Deus é o Senhor implica assumir a condição de servo diante dele, e ser servo significa obediência. Obediência? Como obedecer se cada um procura a sua própria maneira de ser? O Salmo 23 verdadeiramente não tem sido bem interpretado pela maioria dos seus fãs. Outra falta de compreensão do salmo citado é quando confessamos que o Senhor é o nosso pastor. No Oriente, os pastores de ovelhas não cuidam das mesmas como em outras partes. Lá, os pastores vão na frente, guiando as ovelhas e indicando o caminho que elas devem seguir. As ovelhas, portanto, não têm vontade própria, mas elas seguem apenas as orientações do pastor. Chamar-se de ovelhas, portanto, significa assumir uma tremenda responsabilidade diante do pastor eterno. Quantos de nós estamos dispostos a assumir tamanha tarefa? Quantos querem seguir realmente ao pastor sem nenhuma restrição? Muitos que garbosamente recitam esse salmo buscando para si favores espirituais não têm a minúscula ideia do que estão dizendo realmente. É por esse motivo que, à medida que muitos recitam "nada me faltará", tudo vai faltando em suas vidas, a ponto de desacreditarem na belíssima mensagem ainda não compreendida do Salmo 23. Precisamos amar a Bíblia por inteiro, a fim de que a sua mensagem possa mudar a nossa concepção em relação a textos isolados. No Salmo 32, 9, por exemplo, encontramos uma rica mensagem que, se mesclada ao 23, teríamos leitores cristãos mais abençoados e obedientes. Vejamos. Não sejais como o cavalo nem a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto. Por que esse salmo é tão esquecido? Será que é pelo fato de nos alertar de uma maneira tão firme? Precisamos nos deleitar no Salmo 23, sem contudo nos esquecer do grande alerta que nos dá o 32 no versículo 9. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Conclui-se, portanto, que o Salmo 23 é tão maravilhoso quanto o Salmo 32, verso 9.